Agora nós vamos falar do entrelaçamento ou emaranhamento de partículas ou ondas, né? Esse é o experimento que explica que quando se correlaciona dois elétrons, eles se conectam para sempre. Logo, o que acontece com um é reproduzido no outro, independentemente do espaço-tempo. Vamos voltar aqui para a radiestesia. Eu estou fazendo uma mesa radiestésica ou um psicogerador radiônico ou uma mesa quântica para você. E aí você me autorizou a me conectar com você. Quando eu me conecto com você, lembra que eu sou matéria, vamos voltar lá atrás? Eu sou elétron, né? Parte de mim é um elétron, milhares de trilhões, zilhões, octilhões de elétrons. Exagerei agora, mas enfim. Somos elétrons, eu e você. Imaginando nisso, né? Em dimensão material, mas somos elétrons, somos energia, somos onda. Nos conectamos. Logo, tudo que está em você, eu consigo captar. E eu reproduzo isso através do quê? Do meu movimento neuromuscular. Essa era a chave que faltava para eu compreender como funcionava essa conexão. Né? Eu me conectei com você, eu estou perguntando através do meu cérebro as informações e estou transmitindo as informações que eu estou recebendo através desse movimento neuromuscular. Vocês já devem ter assistido na aula como é que funciona, como é que o campo eletromagnético funciona no nosso corpo, certo? Vou deixar agora mais um vídeo, né? Eu sei que essa aula vai ficar um pouquinho longa, mas é importante a compreensão desses conceitos, porque eu estou relacionando com o quê? Com a radiestesia. E é por isso que o curso é radiestesia quântica. Quando duas partículas estão emaranhadas, ainda que cada uma esteja num canto diferente do universo, algumas propriedades delas estão correlacionadas. Por exemplo, conhecendo a posição de uma delas, podemos conhecer também a da outra. O descobrimento do emaranhamento surpreendeu os cientistas. Einstein, que não era fã das explicações quânticas, o chamou de efeito fantasmagórico à distância. Podemos ilustrar o emaranhamento com a seguinte metáfora. Imagine duas partículas emaranhadas, mas pense em cada uma delas como se fossem moedas. Agora, imagine que você joga uma das moedas no ar e do outro lado do mundo, outra pessoa joga a outra. Vai dar cara ou coroa? Quando a sua moeda cai e mostra a cara, você já sabe automaticamente que a outra moeda vai mostrar coroa. As partículas emaranhadas formam entre elas um sistema. E assim, as características individuais de cada uma estão correlacionadas entre si. Um tipo de partícula que pode estar emaranhada com outras é o fóton, a partícula elementar da luz. Você pode gerar fótons emaranhados utilizando um oscilador paramétrico óptico, um equipamento relativamente simples que transforma uma onda laser em duas ondas de menor frequência que se encontram emaranhadas. Mas essa é só uma pequena parte da história. Bom, então, se tudo está conectado através de ondas do campo eletromagnético, que nada mais é que energia e informação, então nós já temos a resposta de como funciona de verdade, sob agora a ótica quântica, a radiestesia. Esse emaranhamento, ele surgiu do princípio da incerteza, tá, gente? Que foi descrito na mecânica quântica. Bom, agora nós vamos falar de função de onda. A função de onda na mecânica quântica é algo que descreve o estado quântico. Lembra que a gente já falou disso lá atrás? De um sistema ou de uma ou mais partículas. E contém todas as informações daquele sistema considerado isolado. Então, é a função de onda. Quantidades associadas com os cálculos lá dos matemáticos, tais como o momento médio de uma partícula, são derivados a partir dessa função de onda. E aí, gente, vejam a imagem da onda para você entender que eu estou falando de onda mesmo, tá? Né? E eles chegam a essa função através de operações matemáticas e aí conseguem descrever a interação com os dispositivos de observação do que está sendo visto. Assim, a função de onda, ela é uma entidade central da mecânica quântica. Apenas para vocês compreenderem o que é essa função da onda, tá? Por quê? Porque agora a gente vai falar de algo mais complexo e interessante, o colapso de onda do Wigner, né? O físico Eugene Wigner, que ganhou o prêmio Nobel, afirma que
a consciência humana faz colapsar essa função de onda que eu falei para vocês, do sistema físico, né? Volta aqui, o que é a função de onda, gente? É o que descreve o estado quântico. Então, a função da onda está descrevendo o estado quântico de uma ou mais partículas e a gente vai lá e colapsa isso. E quem colapsa? A nossa consciência. Então, o colapsar de onda é a nossa consciência humana que faz, certo? Dentro do sistema físico. Então, tudo que o Wegner sabe é que, em algum lugar entre as moléculas e os seres humanos, há esse misterioso processo de observação e colapso. Como ocorre com o experimento da dupla fenda quando existe um observador. Então, ali, quando o observador está presente na dupla fenda, está acontecendo o quê? O colapso de onda. Isso significa dizer que a mente interfere na partícula que constitui tudo o que há, inclusive nós mesmos. É por isso que a gente tem relatos de pessoas que se autocuram de câncer, pessoas que estavam terminais e de um dia para o outro apareceram sem sintoma de nada, que elas conseguiram manipular através do pensamento e do sentimento todo o seu campo eletromagnético, todas as suas ondas, toda a vibração de todas as suas células, de todas as suas moléculas, de todos os seus átomos. Essa é uma habilidade que nós temos e precisamos desenvolver. Por que nem todo mundo tem? Por que é difícil ter? Gente, porque a gente vive num mundo dual, do bem e do mal, que aí na aula das 7 leis herméticas, você vai entender que um dos princípios é o princípio dos opostos, né? Não existe só uma coisa e outra, existem extremidades da mesma coisa. E isso quer dizer que dentro de você vai ter o bem ou o mal, e precisa ter o equilíbrio. E é por isso que eu disse que eu vim aqui quebrar paradigmas, porque é difícil você aceitar que você pode ter o mal dentro de você. Então é isso, gente. Fugi um pouquinho de novo, mas é só para vocês entenderem isso, para levar para a vida de vocês mesmo que como interfere o nosso pensamento e como é importante a gente pensar positivo. E se todo mundo pudesse cocriar, o mal também estaria sendo cocriado. Por isso a gente tem que ter muita responsabilidade. Inclusive, somos responsáveis por tudo que está acontecendo com a gente. E temos dificuldade de aceitar isso. E isso é muito sério. Isso é um alerta para você. Você é responsável se você não está conseguindo emprego, se você bateu com o carro, se você está infeliz, se a pessoa que está do seu lado não te faz feliz, não te ama, não te quer, te trai. Tudo é cocriação sua. É reflexo do que você pensa e sente. Você consegue modificar isso tudo, mas você não quer. Porque está preso lá atrás, quando Platão, no 7º livro da República, disse o quê? Que a gente está acorrentado no fundo da caverna, cheio de preconceito, cheio de descrença, vendo só umas sombras ali. E é isso que bloqueia a gente. Bom, e tem uma outra coisa importante. Para isso tudo funcionar, tem que vibrar alto. E para vibrar alto, tem que ter amor. Amor puro. Combinado? Então vamos lá, voltando aqui para o colapso de onda, né? Para funcionar no experimento científico mesmo, o objeto em questão ele tem que estar totalmente isolado, né? Confinado. E aí uma pessoa pensa e acontece o que pensou. Sente o que quer e acontece. Beleza, como é que isso pode? Como é que pode isso acontecer? Né? Lembra que está isolado. Isola isso. Isso você faz uma vez só. Será que você não percebe que é a consciência que está criando isso tudo? E como é que a consciência consegue afetar e criar a realidade? Já se perguntou isso? Talvez esteja até se perguntando agora. É porque tudo que existe é consciência pura. Porque tudo que emerge do vácuo quântico é consciência. E a consciência é o quê? Parte de uma consciência maior. Por isso conseguimos interferir na realidade. Não duvidem que funciona. Porque antes de eu começar a gravar essa aula, a britadeira do vizinho ligou forte. E eu pensei, só tenho hoje para gravar. Então eu preciso cocriar e eliminar esse som da minha gravação. Alguém está ouvindo o som da britadeira? Não sei nem onde é que ela foi parar. Não está rolando. Ah, mas você vai dizer, mas ele parou de fazer obra. Não, ninguém para a obra no meio do caminho e vai embora.
porque eu já pausei o vídeo 2 vezes e quando eu pausei o vídeo a britadeira voltou a funcionar. Bom, vocês não precisam nem acreditar, mas eu também não falaria se isso não fosse verdade, porque eu não ia perder meu tempo. Então você tem esse poder de cocriar. Treina isso, mas faz por bem, por amor. Porque se não for assim, não vai dar certo. Bom, então se a consciência individual de cada um de vocês faz escolhas e elas acontecem, é óbvio que acontece porque o resto também é consciência, senão não tinha como acontecer. É tudo do mesmo. Tudo um pedaço do mesmo. Então, só assim a gente pode moldar a nossa realidade de forma que a gente sente, que a gente deseja. E aí, a partir disso, desses conceitos todos, a gente tem todas as consequências e deduções lógicas desse fato, de que podemos interferir na realidade, através do pensamento e do sentimento. A consciência, ela vai permear toda essa realidade. Aceitar o colapso de função de onda e não aceitar as conclusões lógicas disso, que também são provadas a partir de outros experimentos da mecânica quântica, não só esse da fenda dupla, tem vários outros. É a mesma coisa o celular. Se você acredita que um celular é capaz de enviar sua voz, sua imagem, para outra pessoa do outro lado do planeta, por que você não pode criar a sua realidade? Não sei, pensa aí, me responde. E isso realmente quebra um paradigma vigente, tá? Ele mexe com os nossos interesses, com interesses como eu vou falar, de influenciadores poderosos, digamos assim, né? Isso mexe com isso. E aí, para as pessoas céticas que não acreditam e que não se pode comprovar através da matemática, eles afirmam que a crença ela tem que ser baseada na realidade. Caso contrário, isso é um delírio. Isso tudo que eu falei para vocês é puro delírio. E aí o que o experimento mostra? Que a crença tem de ser coerente com isso, senão é pura história, sem base e sem nenhuma realidade. E aí, gente, para finalizar essa aula, eu vou falar do efeito Zenão, que é o efeito de soltar, bem rapidinho, porque é uma coisa bem simples. Eu costumo falar isso para todos os meus clientes e alunos. O efeito quântico Zenão, também conhecido como paradoxo de Turing, que é uma característica dos sistemas mecânicos quânticos, que permitindo que a evolução do tempo de uma partícula seja interrompida, medindo-a com frequência suficiente em relação a alguma configuração de medição escolhida. Esse efeito é interpretado como um sistema não pode mudar enquanto você observa. Isso que eu falei, que aparentemente não faz nenhum sentido, o efeito Zenão nada mais é do que nada pode mudar enquanto você observa. Por isso que a gente fala que o efeito Zenão é soltar. Você pediu, sentiu, pensou, sentiu, para criar, tem que parar de observar. Você quando vai comprar um sanduíche no McDonald's, você não fica lá no caixa, me dá um sanduíche, me dá um sanduíche, me dá um sanduíche, me dá um sanduíche, me dá um sanduíche. Não, você pede uma vez e vai pra frente e espera o sanduíche vir. Se ele demorar é porque você está com desequilíbrio de ansiedade e fica lá agoniado. Tem que aprender a esperar. Reequilibra, vamos nos manter equilibrados, porque é fácil desequilibrar com as coisas que a gente vê e passa no dia a dia, mas a gente precisa se equilibrar para poder aplicar tudo que a gente está aprendendo. Não é para você aprender aqui e não usar, tem que usar, gente. Usa, bota em prática, vê a sua vida mudando e volta aqui para contar para a gente. Não mudou, volta também, vamos ver o que está acontecendo, o que está te bloqueando. Que a gente, inclusive, vai ver isso quando a gente falar de sistema nervoso, porque ali dentro eu vou aproveitar para abordar a programação neurolinguística. Trata lá do quê? Das coisas que foram programadas na nossa mente desde a infância, desde outras vidas. Que você não pode isso, que dinheiro é sujo, que você tem que ser pobre, que rico não presta, quem tem dinheiro é malvado, quem tem dinheiro não tem caráter. Quem já ouviu tudo isso? Nossa, tem infinidade de pessoas na internet, no YouTube, explicando sobre isso. Por que você não aplica isso com você? Para sair da situação que está te incomodando. Aplica esses conceitos, solta, usa o efeito Zenão. Então, olha só, pensa o que você quer, visualiza o que você quer e solta. Para aí sim poder vir para você. Pois enquanto você ficar focando
o resultado não vai vir. Inclusive com a mesa quântica. Confia no pêndulo. Perguntou? Confia. O campo eletromagnético está aí, queira você ou não. Confia. O elétron, o átomo, a partícula bóson de Higgs está aí. Confia. Que eu posso me conectar com todas as pessoas que estão assistindo esse vídeo agora. Tá aí, gente. Eu posso me conectar com todos vocês. Agora eu preciso que vocês me autorizem para eu realmente me conectar. Porque aí, quando eu for me conectar, eu vou enviar as ondas eletromagnéticas. E vou fazer a conexão. Não estou fazendo agora, tá? Isso é só para demonstrar mesmo para vocês como que funciona. Entendeu? Eu espero que eu esteja conseguindo, assim, aos poucos eu vou relacionando com a questão da radiestesia mesmo, dentro dessa visão de todos esses conceitos da mecânica quântica, né? Associados a um pensamento crítico, filosófico e científico. Então, termino essa aula por aqui. Deixem suas dúvidas, eu sei que podem ter muitas, porque não é algo trivial. Se nem eles, os físicos, cientistas, entenderam, imagina como vai ser pra gente. Embora crianças de 6 anos compreendam isso, com o pé nas costas, plantando bananeira e chupando pirulito, tá bom, gente? Então é isso. Gratidão, gratidão, gratidão. Obrigada por ter você até aqui.